Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do TMOcast, o podcast oficial da SBTMO. Estou aqui hoje com a minha companheira de sempre, doutora Andresa Feitosa Ribeiro, médica do Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje nós vamos ter uma conversa sobre a residência de hematologia, de transplante de medula óssea, com o Lucas Tejo. Quer se apresentar, Lucas? Obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite da doutora Andresa para participar do podcast. Meu nome é Lucas, eu sou natural de João Pessoa, eu moro aqui em São Paulo já há 5 anos. Eu fiz medicina na Universidade Federal da Paraíba e vim para São Paulo para fazer residência médica, eu fiz clínica médica na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, e também fiz hematologia na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Eu parei um ano, até para pensar, em futuras especialidades que eu iria fazer, mas já estava quase decidido praticamente. E eu fiz estou terminando agora a residência de transplante de medula óssea no Hospital Israelita Albert Einstein. Mas me fala um pouquinho, Lucas. Obrigada por ter. A gente vai participar um pouquinho, falar um pouco da sua experiência. O que que fez você escolher transplante como uma subespecialidade? Chefe, eu comecei a ter contato com o transplante de medula foi na residência da Hemato, lá na escola. Eu acho que a gente rodou 2 a 3 meses na enfermaria do transplante, mas constantemente a gente tinha contato também durante os plantões de final de semana. E o que mais me chamou a atenção, porque é uma especialidade extremamente complexa, tem um detalhismo muito grande e tem bastantes nuances que você tem que ir acompanhando no dia a dia, que tudo isso impacta na evolução do paciente ao longo prazo. E, além disso, eu gosto muito de oncohematologia, gosto muito de protocolos quimioterápicos e tudo mais, mas às vezes a gente sabe que não é suficiente e a gente se esbarra nessas limitações terapêuticas. E ofertar ao paciente uma terapêutica que é potencialmente curativa também foi algo que me atraiu, mas tentar ampliar o leque de abordagens terapêuticas. E eu já sabia que na residência de transplante de medula eu não tenho só contato hoje em dia com o transplante em si, né? A gente está cada vez mais tendo contato com a terapia celular e os corpos bispecíficos e tudo mais. Então, é mais para ampliar o leque e ter experiência com todas essas abordagens. Tá. E como é que foi a residência? Bom, a residência de transplante, o R5, muita gente acha que o R5 vai ser o último ano, vai ser o mais tranquilo da sua vida. Eu acho que, comparativamente, foi até um pouco mais pesado do que o meu R3 de mato, meu R1. É, eu acho que a carga horária da residência do transplante do Einstein é uma carga horária honesta, certo? A gente tem 6 meses de enfermaria e talvez ficar lá sempre até 7, 7:30 da noite foi o que mais pesou esse ano. Até a dificuldade para você dar plantão fora, plantão noturno, você tem que dar plantão durante o final de semana para se manter. Foi relativamente difícil, mas a gente conseguiu levar com o tempo. Além disso, tem todos os plantões de final de semana. Mas eu achei, assim, relativamente tranquilo, de boa. Acho que as pessoas falam que eu vou fazendo e apanho tranquilo. Mas você tem alguma sugestão, dica, para quem está talvez nesse ano que você fez aí de sabático para decidir? Alguma coisa, tipo assim, se você é assim, não é isso para você, mas se você é assim, talvez seja algum perfil que você desenhou na sua cabeça, lógico que é só a sua opinião, para ser um transplantador, você no mínimo tem que ter algumas coisas. Você tem esse insight, não? Alguém que está escutando aí que está em dúvida, né? Às Sim, vezes. o meu ano parado foi entre a clínica e a Hemato. Foi aí que eu pensei na Hemato, mas quando eu entrei na Hemato, já no primeiro ano, eu notei que eu realmente queria transplante. Eu acho que as pessoas que estão pensando em considerar a realização do transplante, elas têm que considerar primeiro que é uma especialidade extremamente complexa e que todo detalhe vai contar para o paciente, que desde a escolha do regime de condicionamento, a profilaxia de VHD, como você vai fazer a infusão, vai ser a fresco, vai ser congelado, tudo isso vai impactar. Então, você tem que
assumir uma responsabilidade extremamente grande e saber que aquele paciente ele vai caminhar com você pelos próximos vários anos aí da sua vida, que não acaba só naquele momento, não é, por exemplo, como fazer cirurgia, como algumas pessoas acham que o transplante é. A gente vai acompanhar esse paciente ao longo de anos, vai manejar diversas complicações. Então, a gente vai ter o contato com o paciente, contato emocional, contato técnico com ele, com toda a família, e você tem que estar preparado para isso, principalmente para uma carga emocional. Eu acho que a carga emocional, inclusive, é uma das coisas mais importantes, porque a gente está manejando pacientes que muitas vezes chegaram nas limitações terapêuticas. E que se não der certo, esses pacientes, muito possivelmente, eles vão precisar de cuidados de suporte posteriormente. E tanto o paciente quanto a família, ele está descarregando toda aquela esperança em você, entendeu? Então, acho que você tem que estar bastante alinhado com o que você quer para poder suportar tudo isso. Sabe o que você está falando? Tem muito, bate muito comigo, eu também acho isso, né? Tem muita gente que pensa que o transplante é uma receita de bolo, né? Você junta Sim, os protocolos de quimioterapia, o protocolo X, essas drogas, tanto tempo, etc e tal. Mas o transplante ele tem várias peças que têm que ser organizadas, como você falou, né? O sim. pré-transplante, o condicionamento, depois como evitar uma coisa, como retirar a imunossupressão, quer dizer, o planejamento do transplante ele tem etapas e tem peças, né? Então nunca é sempre individualizado. Isso é uma coisa também que sempre me atraiu do transplante. Acho que você falou uma coisa que bateu muito em mim também. E você falou agora de coisa do peso emocional. A gente sabe que realmente, como você falou, o paciente chega no transplante para definir a cura ou não, né? E é um transplante, efetivamente, é um procedimento, além de complexo, agressivo, que tem risco de mortalidade e tal. E isso para alguém jovem às vezes pesa. Você precisou, teve um apoio emocional profissional nesse período? Você acha que isso seria legal? Você acha que a residência devia ter um fórum para isso? Como é que é? Porque são pacientes muito críticos mesmo. Realmente são pacientes muito críticos. A gente está sempre em contato tanto com ele quanto com toda a família. Às vezes a gente tem que ter a capacidade de amparar esses pacientes em determinados momentos. Às vezes, eu acho que o mais difícil, às vezes, é você saber até onde você pode ir para não gerar dano a esse paciente. Então, geralmente, então, realmente, a carga psicológica é muito grande. Eu não precisei de suporte de nenhum de profissional, mas eu acho que porque eu tenho um apoio muito grande, principalmente relacionado à minha família, então posso conversar com eles tranquilamente. Mas conheço pessoas que precisaram de acompanhamento. E eu acho que realmente é algo muito válido e, na verdade, em todas as especialidades médicas. Eu acho que é uma coisa que, inclusive, a gente negligencia muitas vezes e que eu acho que eu teria até espaço para receber, para conversar e, às vezes, até para falar das frustrações e, às vezes, até das coisas boas é muito bom. Eu acho que é válido ter isso. Eu acho que, inclusive, no nosso hospital deve ter um ponto de apoio para o residente. Eu não fui atrás, sinceramente, não sei dizer, mas eu acredito que tenha, porque hoje em dia é extremamente importante. E além de fazer tudo que você tem que fazer, que é a parte assistencial, passar visita, o ambulatório, o HLA, o banco de sangue, tem algumas coisas que você cuida você mesmo, né? Como é que você organizou a sua residência? Fora o obrigatório, fora os créditos, fora o que você tinha que fazer. Você teve alguma coisa que talvez pode ser uma sugestão para quem está fazendo ainda ou vai fazer? Bom, eu acho que você tem que entender que você só tem um ano para aprender uma especialidade que é extremamente complexa. Então você sempre está você está afoito a querer estudar cada vez mais. E aí você se depara com uma carga horária que você às vezes não consegue suprir essa demanda. E aí você fica às vezes com aquela frustração de não estar estudando. Então você tem que organizar bem direitinho, programar muito bem ao longo do ano o que você vai fazer e como você vai estudar. Eu, sinceramente, eu tentava estudar sempre no período noturno e até durante os plantões no hospital. Então, sobrava um tempinho aqui e ali, a gente abria um artigo para ler. Hoje em dia, com as diversas
ferramentas de inteligência artificial disponível, a gente consegue ter acesso à informação relativamente mais fácil do que nos anos anteriores. Então, a gente consegue comparar artigo aqui, artigo 1 com artigo 2, com artigo 3. Então, a gente consegue fazer um compilado de informações de forma mais rápida para otimizar nosso tempo, porque nosso tempo é bastante curto fora da residência. E somado a isso, você tem que alinhar sua vida emocional, sua vida pessoal, você quer viajar. Então, tudo isso é bastante difícil. Querendo ou não, vai ter alguns estágios mais tranquilos que você vai conseguir compensar aqueles estágios mais pesados. Tem muitos estágios pesados como enfermaria que você vai chegar uma hora que você só vai estar indo, entendeu? E aí você vai ter que colocar em alguma parte do seu dia para estudar. E quais são os planos agora que nós estamos em fevereiro, março? Você deve estar correndo atrás lá no CRM para ter o seu título de especialista em transplante. Você vai trabalhar direto com o transplante? Conseguiu isso? É difícil? É fácil? Como é que é? Como é o mercado, né? Como é que é o depois? Como é que é março? Eu acho que minha crise com o mercado de trabalho ele começou no R3 de hematologia. Já na metade para o final da Hemato, sinceramente, eu comentava com meus rivais. Nossa, por que ninguém comentou que estava desse jeito? Que Que jeito que é? sinceramente, o mercado de trabalho para hematologia, a gente lida com doenças, querendo ou não, são doenças raras. E é uma especialidade muito boa, uma especialidade muito complexa que atrai muitas pessoas e que tem vagas de residência suficientes, principalmente em grandes centros como São Paulo. Então, muitas vezes, para entrar no mercado de trabalho, ela é muito difícil. A gente se depara com grandes grupos e a gente sabe que não tem vaga disponível para todo mundo. A gente sabe que muitas vezes os nossos chefes, os nossos mentores, eles querem dar vaga para todo mundo, mas mesmo assim, às vezes, a oportunidade não aparece. Mas a gente sabe que a oportunidade sempre aparece ao longo do tempo. Isso é verdade, que você tem que ter só paciência, que as coisas elas vão surgindo lentamente. Eu A acho sua que estratégia, então, foi ficar num bom hospital, mesmo não fazendo hemato, mas que tivesse hemato e para poder se aproximar? Ou você resolveu querer fazer hemato e transplantes demais, independente do lugar, para poder ganhar mão? Qual foi a sua estratégia, mais ou menos? eu, sinceramente, eu sempre escolhi fazer as residências, se possível. Eu tinha escolhido nas universidades federais em relação à clínica médica e a hemato, porque era mais questão de autonomia e tudo mais. Só que quando eu cheguei no último ano, eu queria ter acesso às melhores abordagens terapêuticas, ou também um corpo clínico de excelência, e eu vi no Einstein essa grande oportunidade, que eu considerei que seria a melhor opção para mim nesse momento, é adentrar um serviço privado, exatamente para quando eu entrar no mercado de trabalho, eu saber exatamente com o que eu vou poder trabalhar, quais são as opções que eu tenho, e não se limitar ao SUS, que é algo que eu ainda quero trabalhar. Eu vou ficar em São Paulo, vou trabalhar em ambulatórios de oncohematologia, vou manter ainda meu trabalho no hospital oncológico que é gerido pelo Einstein também como hospitalista da oncologia. Esse outro ambulatório de oncohematologia também é de um hospital que é gerido pelo Einstein. E à medida que o tempo for passando, a gente vai conseguindo vagas em alguns outros locais. E tem alguma coisa que você se arrepende na residência? Alguma coisa, poxa, eu devia fazer isso. Eu poderia, eu acho que faltou me dedicar mais nessa matéria, ou talvez eu poderia ter levado o trabalho para tal congresso. Por acaso, só para saber, assim, ou você, não, eu fiz o que eu podia, eu acho que eu me dei muito bem, porque a residência não é mole, não. Não, eu acho que ninguém é perfeito, né? Eu acho que desde a hemato até no transplante, talvez um dos pontos que eu possa ter negligenciado um pouco foi a hemoterapia. Talvez é um dos pontos que eu acho que naturalmente todo mundo quer estudar um hemato, todo mundo quer estudar transplante, Clínica. terapia celular hoje em dia e deixa uns pontos chaves aqui de lado. Comentando sobre congresso, eu acho que esse ano foi bastante proveitoso para mim porque foi um ano que eu consegui por pelo acaso das minhas escalas, eu casei de estar disponível no EMO, estar disponível no SBTMO e estar disponível para ir no Oeste esse ano.
que eu acho que é algo que a gente realmente tem que aproveitar ao máximo, que quando a gente tiver disponibilidade, a gente tem que tentar bolar um trabalho, mandar, porque eu acho que isso, para enriquecimento profissional e pessoal, ele é muito importante ao longo do tempo. Aí você vai encontrar outros residentes também, que você fica tão enclausurado na sua própria Sim, instituição, né? Até você baixar um pouquinho a sua atenção. Será que eu estou no, né? Eu acho muito interessante esses é. fóruns, né? Você encontra residentes de outros locais, os seus amigos de outros locais, os seus ex-chefes de outros locais, você vai trocando experiências, você vai conversando. Eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter direito, pelo menos uma vez aí no ano para ir. Uhum. Tem uma pergunta, Bia? Nosso Eu tempo está queria, acabando. eu queria fechar pedindo para ele dar um conselho aí para quem está escutando, que está na dúvida se faz residência de transplante ou não, e contar algum caso que te marcou para a gente fechar. Bom, eu fiz residência de transplante, então eu vou sugerir às pessoas a fazerem residência de transplante. Eu acho que é uma especialidade que realmente vale a pena. Mas você tem que estar ciente de todas as dificuldades, complexidades e todo o detalhismo que envolve essa especialidade. Saber que é algo que você vai ficar com o paciente para o resto da vida, esse paciente vai ser seu. E tem que ter pela carga emocional muito grande, você tem que estar com os seus astros bastante alinhados para poder lidar com isso. Cuidar de si para Ca- cuidar do outro, né? Exato. Você tem que estar bem para cuidar do outro também, tá certo? Casos marcantes, eu acho que teve vários ao longo do ano, e principalmente envolve um componente emocional, né? São pacientes, às vezes pacientes jovens, como esse caso foi um paciente jovem, paciente de, se eu não me engano, 34 anos. Era um paciente que a família estava extremamente presente, a esposa estava extremamente presente, ele tinha dois filhos pequenos e que ele teve diagnóstico de uma leucemia mieloide aguda, que foi primariamente refratária à quimioterapia. Na terapia de segunda linha, ele teve uma resposta parcial. A gente optou por realizar um tratamento com regime de condicionamento sequencial e levar para o transplante. Só que no meio tempo que começou o condicionamento, ele começou a intercorrer. A gente teve que ajustar parte da profilaxia de VHD. A gente fez a infusão das células com o paciente precisando de suporte transfusional muito grande. Inclusive, já estava entubado por complicações infecciosas. Era um quadro de pseudomonas disseminado, mas que no final das contas, depois de todos os ajustes que a gente teve que fazer, e às vezes algumas coisas a gente teve que improvisar de última hora, esse paciente ele evoluiu muito bem, acabou tendo uma enxertia muito boa, foi estubado, e hoje ele está muito bem em casa, como ele no ambulatório, com toda a sua família feliz e grato por tudo que a gente fez por ele. Tá bom. Poxa, Lucas, Aí, obrigada de novo pelo seu tempo, pelo seu legal. depoimento. Acho que a Eu que gente agradeço. acho que a gente fica feliz. O objetivo é isso, porque eu tenho um outro lado, né? Eu sou o outro lado de você, né? Da transplante, né? A Bia também está fazendo residência numa outra área, mas como você sabe, eu sou apaixonado pelo transplante e é muito bonito ver seu depoimento. É inspirador, Obrigado, né? chefe. Então Muito tá. legal. Agradeço muito Então, a oportunidade. Bia, faça então propaganda do nosso TMOcast, das mídias. Estaremos no Spotify, no Isso. Esse foi YouTube. o nosso episódio do TMOcast. Vamos chamar outros residentes também para falar. Vai ter mais conteúdo para os jovens. Continue acompanhando a gente, estamos em todas as plataformas. E vai ter o Multirregional da SBTMO dia 13 de março. E já abriram as inscrições. Fiquem ligados. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado pela oportunidade.